Jogos são Flamengo e Corinthians, o primeiro jogo no Maracanã, tá certo? Dia 12 de setembro. Palmeiras e Cruzeiro, dia 12 de setembro, também 21h45 no Maracanã. Não, desculpa, no Allianz Parque. E os jogos da volta decidem em casa. O Corinthians decide contra o Flamengo na Arena Corinthians e o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras no dia 26 de setembro no Mineirão. Você que está em casa que está sendo prejudicado. Agora, o que eu pergunto é o seguinte: decidir em casa, eu acho que decidir em casa é uma grande vantagem. O Cruzeiro muito mais. Não. O Cruzeiro não acha. Eu acho que eu prefiro ser, eu sempre falei aqui, eu prefiro decidir em casa. O Cruzeiro gosta de jogar Corinthians e Cruzeiro se deram bem. A tabela é uma beleza. A tabela pro Cruzeiro, pra mim, é sensacional. Eu acho que você acaba prevalecendo, Benja, quando você tá jogando em casa, decisão, quando você tá jogando bem. Quando você tá com futebol empolgante. Quando você não tá jogando fino da bola, quando você tá com aquele futebol capenga, é melhor decidir fora. Porque quando você tá jogando bem, é natural que você possa perder o primeiro jogo, mas você fala, em casa eu vou reverter. Sim, mas um time a torcida acredita. como é o Cruzeiro. O Cruzeiro, pra mim, é um time de O Copa. Corinthians foi campeão da Libertadores, decidido todos os jogos em casa, inclusive a final. Jogando bem, coincidentemente. Jogando muito, coincidentemente. São Paulo, quando ganhou em 92, que ele ganhou do Newell's, nos pênaltis. Foi tudo decidido em casa. Foi tudo decidido em O casa. Atlético Mineiro reverteu os resultados. O Atlético Mineiro também reverteu não tava tudo. jogando bem, não. Alguns jogos o nem o Atlético São não Paulo tava e nem bem. o Atlético Mineiro estavam jogando bem. Em casa não ajuda. Jogava em casa. O Vasco foi campeão fora. E jogando fora as outras decisões. Palmeiras foi meio a River meio. Plate foi fora. Não é regra. Não é regra. Mas Claro assim, que não. para um time copeiro igual o Cruzeiro, é uma baita vantagem. E o Cruzeiro tem uma decidido, baita o Cruzeiro Em 2000, o decide a Palmeiras perdeu tudo em Libertadores em casa, né? A vaga contra o Flamengo, que ganhou 2-0 no Maracanã. Isso. O Flamengo decidiu, o Cruzeiro decidiu a vaga contra o Santos. E contra a Copa, no Mineirão, a Copa do Brasil no e ano vai passado decidir decidiu agora. onde o Cruzeiro? Em Contra o casa. Flamengo. A Em casa. vantagem do Não, mas- Cruzeiro não é jogar em casa a segunda, é matar praticamente o jogo no Isso, primeiro. time copeiro. Ele joga a Sabe como é que é? responsabilidade pro adversário dentro de casa, ele vai lá, mata e aí traz a vantagem. Só que ele em casa. esquece que do outro lado Exato, isso que eu tem ia um falar. cara que é também especialista. Além disso, tem É o o Filipão. Filipão. E outra coisa, o Cruzeiro não fez o dever de casa dele contra o Santos. O que significa fazer o dever de casa? Ir na casa do adversário, nesse caso, e fazer um bom resultado. Ele quase perdeu a vaga pro Santos. É que o Cruzeiro afrouxou naquele jogo lá, Samani. Enfim. Sabe por quê? Enfim. Fez 1x0. Fez 1x0, mas é o verdade. Santos elimina o Afrouxou. Corinthians dentro do Itaquerão. É, Foi Arena uma Corinthians. doce Doce derrota. Foi uma doce derrota. Foi doce Aí o Cruzeiro vai jogar contra o Santos, faz só 1x0, o Cruzeiro não se endereçou. Quer dizer, Vamos lá. pro Mano, Vamos o Santos lá. é uma droga de time. Ele essa é nunca a sua consegue interpretação. fazer uma coisa legal. Vamos lá. Quando ele perde por 1x0 pro Cruzeiro, vai no Mineirão e reverte, foi Vamos porque lá. o Cruzeiro não quis, Não não pegou. vou. Quando ele vai no Itaquerão, faz Arena 2x1 no Corinthians e elimina o Corinthians lá dentro, o Corinthians não queria saber. Pô, eu não quero entender qual a bronca Vamos que lá. você tem contra o Aquilo foi Santos. doce derrota. Primeiro, Eu vamos quero lá. saber, Vamos você lá. tem bronca contra o Santos ou não tem? Vamos lá. Se tem, Nenhuma. fala, pode deixar Nenhuma. claro. Nenhuma. Não tem nada. Fala pra mim uma coisa boa que o Santos fez. Vamos lá. Conta Revelou pra mim uma Rodrigo. coisa. Hã? O Santos dá Não, oportunidade dentro pra do campo, garotos jogando lá. bola. Jogando bola. O placar Aquilo foi não é revertido fábrica de contra o jogadores Cruzeiro. só. Eu posso terminar? É um time posso terminar, que vai disputa a continuar o competição. chilique. Vamos lá. Não. Vamos lá. Eu tô aqui pasmado. Eu te respondo. Apatetado Vamos lá, com a sua primeiro. perseguição com o Primeiro, Santos. não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Peraí, Já começa por aí. só quero entender que eu tava aqui. Qual o motivo da discussão? Ou ele falou o quê? Que você ficou tão bravo? Ué, ele não consegue ver nada de bom no time Vamos lá. do Santos. Zero. Vamos lá. O time, Eu te respondo. Mas ele falou o quê? Qual foi a É frase? que o Santos, E quando o Santos jogou com o Corinthians. Cruzeiro na Vila Belmiro, foi 1x0, o Santos foi no Mineirão, reverteu pra 2x1, a decisão foi pros pênaltis. E o Cruzeiro correu riscos. E o que ele falou? Mas porque o Cruzeiro, quando jogou na Vila, jogou frouxo. Jogou frouxo. Não, jogou frouxo não. Jogou frouxo no Mineirão. É que você não ouve. Tá vendo como você não ouve? Você falou que podia ter Tá matado vendo- o jogo tá na vendo Vila. como você não na ouve? Vila. Você na não ouve. Vila. Você não ouve. Foi- Falou Vamos na lá. Vila. Vamos Agora lá. a gente chamou. Agora começou a puxar saco ali. Não Só um minutinho. Dá uma segurada aí, Paquita. Tem puxa saco não, amigão. Falou na Vila. Paquita agora. Pede o VAR. Pede o VAR. Pede o Pede o da VAR. Xuxa. Pede o VAR. Pera! Pode chamar. Calma! Tá muito cedo pra começar essa loucura. Calma, tem 15 minutos de programa. Pelo menos você chamou ele só de surdo. Porque quando você fala o que você não entendeu é surdo, é burro. Pelo menos foi surdo. Não, vamos lá. Não, ele já me Repita, chamou de repita. surdo, de tapado. Comigo é Não limitado. chamei. Não chamei. Bom, agora eu falo. Vamos lá, primeiro, por partes. Mentiroso. Resgatando Ele perguntou se a tem Copa do alguma coisa Brasil. contra o Santos. Você tem alguma coisa contra o Santos? Nada, Faz um nada, elogio pro Santos. nada. Porque lá não é Já- fábrica já de revelar farei, jogador. já Não, farei, fala já dentro farei. do campo. Fala pra mim. Posso Fala terminar? uma coisa boa que o Santos Posso fez dentro do terminar? campo. Então vamos lá, vamos lá. Mano, Vamos lá. ganhou a Recapitulando a Copa do Libertadores, Brasil. Recapitulando a Copa do Brasil. Lá atrás, quando o Corinthians ele cede a vaga da Copa
Copa do Brasil pro Santos. E Sério? cedeu Olha lá, tá cedeu a vaga da Copa do vocês Brasil. falam que ele é um Eu posso terminar? Ele é um perseguidor Posso terminar? de carteirinha. Ô, senhor Mano, eu acho que você tá virando conselheiro do Santos. Aguenta aí. Não, O negócio é o seguinte, eu sou um cara que vamos lá. vejo a realidade. Opa, tô vendo. Você persegue. O coração tá falando alto, mas vamos lá. Fala aqui pra mim, eu nunca tratei você assim. Bom, fala não. aqui pra mim, não. Não, imagina se tratasse. Fala aqui pra mim uma coisa boa que você fez em campo. Bom, antes de mais nada, eu Mas por gostaria que de que o pelo menos Corinthians terminar. cedeu a vaga pro Santos? Você vai entender. O Corinthians, naquela oportunidade, Benja, ele tinha um bom time e ele não tinha um bom elenco. Quando o Campeonato Brasileiro começou a funilar, ele foi obrigado a priorizar uma competição. Aí ele priorizou o brasileiro. Com o time jogando bola, do jeito que o Corinthians estava jogando naquele Campeonato Brasileiro, estava na cara que o título estava mais próximo do que apostar no torneio Copa Mata-Mata, que é a Copa do então Brasil. ele perdeu. O Corinthians, não é porque quis, mas Você ele acabou não de fez, falar que ele não cedeu fez a um vaga. esforço. Ele não fez um esforço Você não falou necessário isso? para avançar na Copa do Brasil. O Corinthians, se ele jogasse a bola que ele estava jogando no Campeonato quando o Brasileiro Corinthians contra o perde, Santos, ele não dois jogos, Rapaziada, ele é o teria seguinte, amassado o quando Santos. o Corinthians Teria é amassado o derrotado, Santos. ele Eu não vou cede parar a de falar. derrota, Eu não vou parar ele de cede a falar. vitória Eu não vou parar ao de falar, adversário. só você fala O Corinthians aqui, não Sormani. perde nunca. Vamos lá. Agora, recapitulando com relação aí à senhor disse eliminação uma do doce Santos. derrota, cara. E foi, de fato foi. Foi, Tanto uma o Corinthians maravilha. abdicou da Copa Os do caras Brasil tinham 45 e ganhou o Campeonato mil pessoas Brasileiro. lá. E ganhou o Saiu todo Campeonato mundo feliz da Brasileiro. vida. Então você É, lembra o que naquela Copa do aconteceu. Brasil. Que a torcida saiu insatisfeita assim, inclusive Então, criticando a postura do time. então, eu tava porque o time naquele não fez jogo. por onde? O time não fez por onde? Você Exatamente. deve saber disso então. Eu tava nesse jogo. Agora voltando agora para 2018, com relação aí à partida que o Frio, Cruzeiro fez na machuca Vila do Belmiro. O Cruzeiro ele administrou um placar, tanto é que o Santos ele criou boas chances e não teve a competência de fazer o gol. O Cruzeiro no contra-ataque no final do jogo, ele fez 1-0 no Santos, levou a vantagem para Minas. E em Minas, o que eu disse aqui, Sormani, é que você não entendeu. Não. VAR. Tá chato. VAR. Não, VAR. Tá chato. Mas o VAR você quer VAR. o quê? Ele vamos lá. falou que o Cruzeiro Vamos lá. deixou de matar a classificação na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, não. Foi Peraí. no estádio do acha, Cruzeiro, peraí. no Mineirão, quando o Cruzeiro fez Peraí. 1-0 e o Cruzeiro abdicou do jogo. Abdicou. Ele Não deixou foi- o Santos não gostar foi do o jogo. Santos que jogou. Deixou o Santos Não gostar foi do o jogo. Santos que jogou. O Santos nunca ganha. É sempre o adversário que abre mão da vitória. Temos o primeiro pedido de VAR do programa. A produção vai lá e vê se o Mano falou isso ou não falou, porque não pode ficar o dito pelo não dito. Pois é, então eu vou recapitular aqui o que eu disse. Com o jogo. Peraí, a produção tá perguntando, o Mano teria dito o quê? Eu não sei nem se foi hoje que ele falou, mas ele falou. Já tá voltando atrás. Você precisa saber o que você quer. Não. Se não foi hoje que ele falou, Não, foi agora. ele mudou de opinião Não, ele falou agora. Porque outro dia ele falou aqui não, ele que o falou Cruzeiro agora. deixou de matar a vaga, matar a senhor disputa falou. com o Santos na Vila Belmiro. Poderia ter matado. Senhor, Novamente você está Vossa equivocado. Senhoria Não, não tô equivocado, Porque pra quem viu o jogo, sabe que o Cruzeiro marcou gol no final do jogo. Final do jogo, não. Quem teve. Como não? Não foi no final do jogo. Foi aos 35, alguma coisa assim. 35 da onde? Do primeiro Segundo tempo. Segundo Isso é final de jogo? Não é Final do final jogo de jogo? 40. Ah, você é de Final de jogo, brincadeira. Olha, com O jogo tem 90, Com se você acréscimo, fizer um dia mais 70, 15 é o quê? minutos. 35, Não, pera lá, 40. pera lá, 10, vamos lá. Com acréscimo de 5, Vamos lá, foi vamos 15. lá. Augusto, Vamos lá, Que vamos lá. isso? Caramba, Então, Pascoal, vamos lá. o que você tem hoje? Não, só tô Ó, vamos lá, Pascoal, isso aqui é tá matemática, brigando. gente. Eu não vou brigar contra números aqui. Se você Tem um Você tá time que brigando. briga. Se você, Você tem tá se brigando. você tem um jogo que Não, vai eu do não sei, primeiro diferente de minuto brigar. até o 90º e você faz o gol lá com 80 minutos, tá mais perto Não, do final do 90º começo. não. O jogo não acaba aos brincadeira, 90º. vai. O jogo acaba aos não vou ficar 95. jogando pérola aos Tá vendo? Não para de xingar. Não para. Já me chamou de surdo, disse que não vai jogar pérola aos porcos. Olha aqui, ó. Não tem argumento, ofende. Ô, André. Não, eu tenho muito, Não só que tem eu não argumento, tô numa feira, eu tô na barraca do peixe. Eu vou mas ficar o programa gritando é isso de assim. ninguém. O programa é assim. Eu vou ler Não, duas. foi do Pera, contrário. parou, corta não o dança, áudio dele. segura a Tá criança. cortado. O André Diego. Disse. O André Diego. O Mano falou que o Cruzeiro abdicou do jogo no Mineirão, todos nós ouvimos. O Marcelo Bezerra. boa vontade entendeu. Fala bem já, legal, né? É legal. Não entendo o Sormani criticando o Mano, se ele próprio é o maior crítico do Palmeiras. O Mano disse o que todo mundo viu no jogo após abrir uma vantagem enorme. Vocês são fera. O que é isso que ele falou? Não entendi nada. Mano, no segundo Ele falou jogo. que o Mano tem razão, que se jantou nos meteram o Palmeiras. Palmeiras. Eu sei que ele tem O razão. jogo de Palmeiras é esse? Não, jogo do Cruzeiro com o Santos, segundo jogo. Não, ele tá mas falando. o internado botou um Palmeiras. Botou o na história. Palmeiras Ó, aí? o Leandro, Ela falou que você vou odeia tirar o um pouco Palmeiras, vocês é do... diferente, cara aí. Vou levar Eu acho que não. Olha, o Eugênio... Leal? Não vou. O Eugênio tá... A crítica é bem-vinda, mas termos ofensivos não vou ler. O Leandro Eija, ele faz uma crítica, também não é ofensiva, ele fala... Falei, Benjamin Bach já tá falando que Corinthians e Cruzeiro teriam vantagens, normal. Mas, ô Leandro, deixa eu falar algo pra você. Eu aqui, você é testemunha, sempre falei... Time que decide em casa, pra mim, sempre tem uma vantagem. Não é uma certeza.
Não estou falando que porque o Corinthians vai jogar em casa, decidir em casa e o Cruzeiro decide em casa, que já estão classificados. O Flamengo decidiu. Agora, se você perguntar para mim, se eu sou o treinador, você preferiria o quê? Eu preferiria decidir em casa. Se fosse... Na atual situação do Corinthians, eu não acho bom negócio decidir em casa, não. Se fosse Flamengo decidir no Maracanã, eu ia falar, o Flamengo se deu melhor. Perdeu a Sul-Americana no passado no Maracanã. Amigo, o que tem a ver isso Não com fez valer a bairrismo? vantagem. O que tem de exemplo de time que perde em casa, título. Ô, Leandro, isso não é bairrismo, nem clubismo, meu amigo. Não é porque eu analisar torço. a tabela, Eu só. torço pro Corinthians, eu nunca neguei isso. Eu torço pro Corinthians. Agora, o que tem a ver isso aí? Se você perguntar pra mim quem tem mais time, o Flamengo ou o Corinthians, eu acho que o Flamengo hoje tem um time muito melhor que o Corinthians. Muito melhor. Agora, eu só falei que decidir em casa eu prefiro. Você não, né? Uma vez você falou que não. Não, Alguém aqui eu falou prefiro. que não? Eu prefiro. Você falou que não, eu prefiro. Eu prefiro desse. Não, eu não. prefiro como o Cruzeiro, fazer Eu o acho que primeiro jogo fora. numa série de 2 jogos, Ué, então, você peraí, jogar em casa a última partida é melhor. Não, Palmeiras joga Numa em casa, série primeiro de jogo. 2 jogos Eu prefiro. apenas, se você jogar Então, é o que eu tô falando. a última em casa, é melhor. Eu também acho melhor. Agora, numa série de você lembra daquela quando, em 98 e 99? Você fazia um jogo em casa, um jogo fora, você precisava fazer em casa. Então, se você começa em casa, sai e volta, é melhor. Você começar em mas casa. lá é melhor você de começar 3. em casa fazendo vitória, depois você joga a responsabilidade pro outro. Desde que você tenha a opção de voltar numa série melhor de 3 e não de 2. Quando é 2, é melhor você jogar em casa, o segundo jogo. Agora, esse é o tipo de sorteio que favorece o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é um time que gosta de jogar no erro do adversário. É a estratégia do Cruzeiro. O Cruzeiro gosta disso. Jogar no seu campo, explorando os espaços que o adversário dá. É um time muito bem armado do ponto de vista defensivo, ele é muito sólido e ele consegue fazer o resultado fora de casa e depois em casa ele tem essa vantagem diante do seu torcedor, campo, etc e tal, que é muito Lembrando bom. que o Cruzeiro que eu não terá estava um falha dizendo no aqui primeiro e jogo. foi abruptamente cortado pelo Mano, foi o seguinte, o Cruzeiro na série contra o Santos, ele relaxou. Ele relaxou, aí vai ao encontro que o Mano falou, não é bem relaxar, ele foi superado pelo Santos. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer na Vila Belmiro um resultado convincente, como ele fez contra o Flamengo. Ele faz 2-0. Contra o Santos da Vila Belmiro, ele não conseguiu fazer o resultado. E no Mineirão mostrou que é um time que quando tem que sair pro jogo, ele não sabe jogar. Não é que ele não sabe jogar, ele não propõe o jogo tão bem como ele fica quando ele está retraído. Quando ele tem que propor o jogo, ele... Tanto é que se o Cruzeiro não ganhar... Contra quem que é domingo aí, produção? Cruzeiro e Grêmio. Não, Grêmio é amanhã, é hoje. É hoje. É no Mineirão, certo? Grêmio e Cruzeiro. Tá, domingo é contra quem? É no Mineirão. Se o Grêmio não ganhar domingo, se o Cruzeiro não ganhar domingo no Mineirão, ele vai completar 5 jogos sem vencer em casa. 5 jogos sem vencer em casa. É por isso que é bom o Cruzeiro fazer um bom resultado contra o Palmeiras fora de casa, para quando chegar no Mineirão, ele não é um time imbatível dentro de casa. Ele não é um time imbatível. Tem time que quando joga em casa, ele é muito difícil de ser dobrado. Não é o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro joga sábado contra o Fluminense. No Mineirão, exatamente. Faz 4 jogos que o Cruzeiro não ganha no Mineirão. E se não ganhar domingo, O último empatou sábado, com a Bahia. Se não, exatamente. E se não ganhar sábado, vai 5. Então, essa tabela, ela é boa pro Cruzeiro por isso. Porque se o Cruzeiro começasse a jogar em casa essa série, ele teria que propor o jogo, teria que sair pro jogo. E ele não consegue jogar tão bem quando ele propõe o jogo, como ele consegue jogar quando ele não tem. Desses 4 joga mais jogos, retraído. ô, senhor Mano, desses 4 jogos, um de Copa, foi o do Santos. Os outros 3 do Brasileiro. O que mostra também o desinteresse do Cruzeiro em ter um foco no Campeonato Brasileiro. Jogo de ida, E o Brasileiro Palmeiras hoje são contra paralelos. Palmeiras né?